Atualmente, há um número absurdamente alto de homens consumindo pornografia no Brasil, e mais de 70% do público consumidor desse tipo de conteúdo é masculino. Muitos deles são jovens com menos de 35 anos. Fico assustada e preocupada ao saber que os homens simplesmente ignoram os malefícios associados aos filmes adultos. Mas o mais assustador é que esses danos são silenciosos e geram efeitos negativos no longo prazo. Os homens simplesmente não percebem que isso é um problema e só vão perceber no futuro. Preferem se entregar para essa prática sem qualquer finalidade positiva. Eles preferem o vício à virtude. Acho importante entendermos um pouco sobre vício e virtude. Aristóteles, em seu livro Ética Nicomachos, dizia que o homem deve buscar sempre o bem para si, para os outros. Para ele, o bem impera sobre todas as outras coisas, na mesma medida em que a virtude eleva o homem. O vício exerce um papel contrário. Ele também explica que um homem não deve fazer nada que não tenha um propósito. Isso é o que diferencia um homem de outros animais. Somente o próprio homem pode definir o que é sensato. A virtude é o que dá dignidade e equilíbrio ao homem e a seus atos. Quando não há equilíbrio, o homem tende a tomar atitudes por coação ou por estupidez. Já o vício leva o homem a agir de modo errôneo, porque é resultado das paixões. É nesse tipo de situação que os homens não conseguem conter a si mesmos, o que é característico de quem não tem controle sobre as próprias emoções. Isso resulta, é claro, em arrependimento e sofrimento. Aristóteles nos leva a crer também que o homem que não controla seus estados emocionais não é digno de compaixão. Considerando essa explicação, em que entendemos brevemente o que são virtudes e vícios, precisamos entender agora a sua relação com a pornografia. Seguindo os ensinamentos de Aristóteles, o consumo de conteúdo adulto se enquadra no vício, porque o homem se permite ser vítima de um dos impulsos mais primitivos, o impulso sexual. A pornografia cria uma ilusão. Ela é uma grande mentira, distorcendo o modo como os homens enxergam a realidade, o que leva a comportamentos inadequados e dificuldades nos relacionamentos. Além disso, ela tira do homem o que ele tem de mais importante, a competitividade. Temos na nossa essência a busca pelo melhor, pela excelência, por algo transcendente. Competimos saudavelmente contra nós mesmos e contra os outros. Sabemos que muitos homens consomem pornografia silenciosamente, varrendo o problema para debaixo do tapete. Seguem a vida como se nada tivesse acontecido. Isso se reflete no desempenho escolar ruim, no péssimo desempenho profissional. O homem não encontra motivos para melhorar a própria saúde, não entende que é necessário desenvolver o próprio corpo através dos exercícios. Não pensa em ler para aprimorar a própria mente. E o que é pior, não consegue se relacionar bem com os amigos e, principalmente, com as mulheres. Eu mesmo já tive problemas com pornografia e vou compartilhar um pouco do que aprendi e quais são os problemas que resultam dela. Lembro-me de que comecei a consumir conteúdo adulto por volta dos 16, 17 anos. Eu já morava sozinho, e o consumo era diário. Em nenhum momento eu pensei que isso poderia ser um problema. Por um tempo, apenas um vídeo era necessário. Depois, já não era mais suficiente. Eu precisava de mais. Houve um momento em que eu gastava pelo menos 1 ou 2 horas apenas para escolher um vídeo. Chegou um momento em que aquilo não me animava mais, eu precisava de algo mais estimulante. Foi quando passei a buscar coisas ainda mais absurdas nesse meio. Nesse momento, eu tive um estalo e percebi que algo estava errado. Eu me sentia mal, mas não entendia bem o porquê, além de não saber o que fazer. Percebi também que, aos poucos, relacionar-me com mulheres não era mais tão interessante. As mulheres que me interessavam estavam nos filmes, bastava eu abrir uma aba e pronto. Eu não via a necessidade de abordar uma mulher e tentar construir um relacionamento com ela.
Percebi também que isso era ainda mais grave quando me dei conta de que minha capacidade de me relacionar com qualquer pessoa, em qualquer nível, estava comprometida. A gota d'água veio quando isso comprometeu o desempenho sexual. O que eu via nos filmes não se aplicava na vida real. Como eu disse antes, a pornografia tem efeitos que são silenciosos, e esse problema com o consumo de pornografia perdurou por muito tempo, até os meus 25 anos, mais ou menos. Eu me sentia péssimo, percebi que perdi um tempo precioso na vida e precisava de uma mudança, precisava abandonar a pornografia de vez e seguir uma vida normal. A pornografia, independentemente da quantidade ou frequência, produz efeitos negativos na vida de um homem que se permite consumi-la, e macula a si mesmo com a pornografia. Eu aprendi uma série de mentiras com a pornografia. Ela mostra que o sexo não tem hora, nem lugar, nem momento certo, pois é comum ver filmes em que as cenas acontecem em momentos corriqueiros no dia a dia. Ela mostra que o sexo não tem limites, que o prazer não tem limite. É comum encontrar cenas com várias pessoas envolvidas, o que também acaba envolvendo, em certo nível, a traição. Pior ainda, a pornografia mostra que tudo é possível durante o sexo, mesmo que seja degradante para as pessoas envolvidas. No momento, não importa, porque se busca o prazer a todo custo. Ela ensina o que não se deve fazer e cria, como já disse antes, uma série de ilusões na mente dos homens. É simplesmente degradante e vergonhoso. Com base no que vimos até agora, quais são os principais problemas encontrados quando o homem entra nesse ciclo vicioso? Ele se torna cada vez mais dependente para obter satisfação sexual, perde o controle e não consegue largar com facilidade, mesmo que queira. Aqui também entra a dopamina, diretamente ligada à sensação de prazer. O cérebro começa a se acostumar e acelerar o ritmo do consumo de pornografia, buscando esse prazer. Após o ápice, entramos no estágio de letargia. Buscamos o prazer novamente, e se for um prazer sem contemplação, repetimos o erro pelo saudosismo. Voltamos para o sofrimento, entramos no ciclo vicioso que comentei antes. Aristóteles defendia que um homem precisa desenvolver a temperança, aprendendo a rejeitar os prazeres corpóreos e os prazeres sensoriais que ele classificava como vergonhosos. Ou seja, um homem precisa controlar seus instintos mais primitivos. Dificuldades em manter uma ereção durante a relação sexual são cada vez mais comuns com o consumo de pornografia. O homem acaba criando expectativas irreais sobre o desempenho sexual e sobre o corpo das pessoas envolvidas. Foi o que aconteceu comigo. Perdi-se a sensibilidade, ao encarar a realidade, busca-se o que foi visto nos filmes. No entanto, a realidade é diferente, o que desestimula o homem. O desempenho sexual se torna ruim, e isso afeta todo o resto. A ejaculação precoce também faz parte desse problema. A tecnologia tornou tudo muito fácil e rápido, e hoje o homem não busca apenas o conteúdo, mas também quer algo rápido. Isso acaba se refletindo no desempenho sexual também. O uso excessivo de pornografia interfere nos relacionamentos íntimos. O homem que consome pornografia com frequência também tem dificuldade em se envolver emocionalmente com a mulher, já que pode estar constantemente comparando sua parceira com as imagens idealizadas que vê na pornografia. No dia a dia, isso também se aplica, pois você passa a não perceber as outras mulheres e também não conversa mais com elas, porque se acostumou com o padrão presente nos filmes. Isso é muito perigoso, porque quando você encara a vida real, o seu padrão passa a ser 9 de 10, 10 de 10, e as mulheres interessantes estão fora desse pequeno grupo. Porém, o homem não enxerga isso, porque já estabeleceu um padrão muito alto que muitas vezes não corresponde à sua própria realidade. Com o tempo, o consumo de pornografia também leva a sentimentos de culpa, vergonha, baixa autoestima e até depressão.
Isso ocorre porque há um conflito interno entre os desejos e comportamentos relacionados à pornografia e os valores pessoais e morais. Aos poucos, a pornografia vai minando a mente de um homem, até o momento em que os sentimentos ruins se tornam mais intensos. Esse é um estágio mais avançado do vício. A exposição constante a conteúdo pornográfico explícito também leva à desensibilização sexual, onde o homem busca estímulos cada vez mais intensos ou diferentes para se excitar. Isso afeta negativamente a intimidade sexual e os relacionamentos reais. Em casos mais graves, pode levar até a parafilia. Esses são alguns problemas que notei ao longo do tempo, e agora que já vimos alguns deles, precisamos pensar em uma solução. O que fazer nesse cenário, se você tem problemas com a pornografia? Eu sugiro o seguinte. Primeiro, reconheça que há um problema. A solução começa quando reconhecemos o problema. Uma vez identificado, você se torna mais forte para enfrentá-lo. Reconhecer é um ato de bravura e coragem. Segundo, busque alguém que possa ajudá-lo. Pode ser um psiquiatra, um líder religioso, alguém da sua família. Enfim, busque alguém com quem você possa falar sobre o assunto sem barreiras, mesmo que seja desconfortável no início. Mas também é libertador. Terceiro, identifique o que leva ao consumo de pornografia. No meu caso, percebi que o consumo acontecia principalmente nos momentos de ócio, quando eu não tinha nada para fazer. Esses pensamentos vinham à mente. No seu caso, identifique em quais momentos o desejo por esse tipo de conteúdo aparece. Quando identificar, preencha esses momentos com algum hobby ou alguma atividade. Quarto, seja radical. Quando digo radical, quero dizer que não há retorno nesse vício. Uma vez que o problema surge e você sabe o que fazer, livre-se completamente. Por exemplo, se você tem revistas, rasgue-as e jogue fora. Se for pelo computador, pense em uma forma de bloquear esse site ou utilize outro método parecido. Comprometa-se consigo mesmo e não retroceda. Se você tem problemas com o conteúdo adulto, com o tempo e muito esforço, você consegue sair dessa armadilha. Quando abandonei esse vício, percebi que, ao substituir a pornografia, minha mente estava muito mais sob controle. Alcancei um novo nível como homem na vida, e quero que você alcance esse nível também. Se você não está imerso em pornografia, mantenha-se longe dela. Na minha opinião, o consumo de pornografia não é saudável em qualquer nível. É claro, essa é apenas a minha opinião, e você pode concordar ou não. Acho importante ressaltar que vivemos um momento cultural em que a liberação sexual é praticamente uma regra. Os homens perderam o respeito pelo que eles têm de mais precioso, que é o próprio corpo. E para piorar, eles estendem esse desrespeito para as mulheres com quem se relacionam e para outras pessoas também. Já existem dados, inclusive estudos, relacionando o consumo de pornografia com estupros e exploração infantil. O cenário não é fácil e é muito mais grave do que imaginamos. Acredito sinceramente que a pornografia se torna, com o passar do tempo, um problema de saúde pública. Os jovens já nascem conectados e muito mais expostos à pornografia. Agora, imagine o impacto disso no futuro, nos próximos 10 ou 20 anos. Preocupante, não acha? Para você, homem que chegou até aqui, digo o seguinte: elimine a pornografia da sua vida. Ela é um veneno. Espero que este vídeo ajude. Considere se inscrever, deixar o like e comentar, caso queira compartilhar o que pensa. Um forte abraço!